E eu começo a olhar assim, cadê tal pessoa, por amor, não por uma cobrança, amém? Mas também cumprindo a minha responsabilidade de pastoreá-los, na minha responsabilidade aqui, amém? Em nome de Jesus. Queridos, olhe para a pessoa que está do seu lado, você ama esse exercício, e diga assim: perdoar é necessário. Vocês já ouviram essa frase? Eu tenho pregado sobre perdão desde abril de 2024, quando eu lancei o meu livro, mas antes disso também eu já pregava ainda sobre perdão em preparação ao livro. Desde abril de 2024 eu tenho viajado muitas igrejas, eu tenho falado sobre perdão de Deus, com um livro que eu escrevi que se chama Perdoar é Necessário. Estou falando isso caso tem algumas pessoas que não saibam aqui. Eu quero compartilhar com vocês a mensagem do Senhor, que Deus tem falado muito ao meu coração nos últimos dias, adicional àquilo que está no livro. Tem muitos aqui que já leram, que já conhecem quase tudo ali do que eu ministrei. Tem irmãos aqui nessa igreja que sabem até a página do livro onde está escrito tal coisa, é impressionante. Mas eu quero trazer algo que complementa essa mensagem, porque a palavra de Deus ela é viva e ela continua nos ministrando, ela continua crescendo. A primeira coisa que eu preciso te dizer nessa noite é que você não pode nunca se acostumar com algo. Você não, do Senhor eu digo, você não pode nunca estar familiarizado demais com um assunto ou com algo que você já ouviu. Ah, a pregação vai ser sobre Jó hoje, aí eu já conheço Jó, nem vou prestar tanta atenção. Eu mesmo que escrevi um livro sobre perdão, continuo estudando sobre perdão, amém? Eu entendo que a verdade de Deus ela se revela poderosamente nas nossas vidas. Nunca se permita estar familiarizado demais com uma palavra ou com uma parte da revelação de Deus, porque Deus quer se renovar na tua vida, Ele quer se renovar na tua casa, Ele quer se renovar na tua família, e muitas vezes Ele usa de coisas que você já sabe para acrescentar sobre você uma ousadia em viver essas coisas, amém, queridos? Amém. Então falaremos sim sobre perdão nessa noite, mas de uma forma um tanto quanto diferente. Falaremos sobre o avivamento do perdão. Amém, queridos? Amém. Eu vou entrar na mensagem, prometo que eu vou entrar na mensagem. A introdução vai ser um pouco mais longa aqui. Nós não estamos pensando nisso, amém? Não estamos planejando isso. Mas eu quero que você imagine uma realidade em que a pastora e eu não somos mais pastores aqui dessa casa, amém? Pode existir um momento em que seremos enviados para uma outra cidade, algo pode acontecer, amém? Nós não estaremos mais aqui, não estamos planejando isso, amém, amados? Calma aí, está tudo bem. Mas qual é o legado que nós vamos deixar aqui? O que vai impactar a cidade, o que vai dar continuidade aqui nesta igreja? Será que nós vamos substituir todas as revelações que foram derramadas da parte de Deus, tudo aquilo que nós temos recebido, tudo aquilo que nós temos vivido como perdão, como grandes encontros com Jesus, como encontros pessoais e diários? Será que nós substituiremos isso pela ausência de pessoas aqui nessa casa? Vocês estão entendendo comigo? Porque o Evangelho não é sobre aquilo que eu carrego na presença de Deus, mas como João Batista, eu indico o caminho aonde está. Eis ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o Cristo, eu estou apontando para o Cristo. O que eu quero é que vocês conheçam e mergulhem mais na revelação de quem é Jesus. Então, o pregar sobre perdão, o ensinar sobre perdão, não é apenas a minha responsabilidade, mas é a responsabilidade de cada um de vocês. Estão aqui comigo? Se eu não estiver aqui para pregar sobre perdão, e eu tenho pregado intensamente, amém?
O pessoal que está comigo ao longo desse ano e desses últimos anos escutou várias das mensagens que nós temos sobre perdão e vão continuar ouvindo, amém? Tá tudo bem, vocês vão continuar ouvindo sobre isso, porque essa palavra precisa tomar forma nos nossos corações e precisa se tornar um estilo de vida de cada um de nós. A proposição aqui é uma cultura de perdão nesta igreja. O maior abençoa o menor. Fala de novo para entrar na sua mente. O maior abençoa o menor. Então, se você entende que você está numa posição de autoridade, se você entende que você está numa posição em que pessoas estão debaixo de você de alguma forma, a tua responsabilidade é abençoar aqueles que estão abaixo de você de alguma forma. Talvez os seus filhos, talvez os seus sobrinhos, se você cuida de algumas crianças, talvez como um líder, os seus liderados que estão abaixo de você, seja no seu trabalho, seja dentro da igreja. E nós, como pastores, a nossa missão é abençoar aqueles que Deus nos confiou. Como nós estamos fazendo isso? Ministrando o santo perdão de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Nós perdoamos uns aos outros. Esse é o chamado de Jesus para as nossas vidas. Nós fomos perdoados e nós vivemos em perdão. Amém, igreja? Aqui comigo? Estão todos juntos? Então, o que isso quer dizer é que você não sabe tudo o que você tem que saber sobre perdão ainda. Eu não julgo saber tudo o que eu preciso saber sobre perdão. Eu preciso acessar um nível de perdão mais elevado ainda, porque eu preciso melhorar a forma com que eu imito a Jesus. Nós temos que reconhecer isso. Uma das palavras liberadas no começo desse ano foi: busque encontrar aquilo que agrada o Senhor. Falei isso várias vezes, Efésios 5:10. Busque encontrar aquilo que agrada o Senhor. Como nós agradamos o Senhor? Perdoando uns aos outros, amando uns aos outros com o amor do Pai. A igreja não pode ser aquele que fere, aquele que machuca, aquele que destrói. Este lugar é um lugar de cura, e nós declaramos isso para que céus e inferno ouçam. Esta casa é um lugar de cura. Pode dizer amém para isso? Essa casa é um lugar de restauração. Esta casa é um lugar de perdão. Esta casa é um lugar onde filhos se encontram com o seu pai. Amém ou não? Amém. Minha responsabilidade e sua responsabilidade que está sentado aí nessa cadeira: gerar encontros com o Pai através do perdão. Garantir que vidas continuem se encontrando, continuem sendo restauradas poderosamente. Amém, queridos? Agora eu posso começar a pregar? Não seja como daquelas pessoas que vão até a igreja e falam assim: ah, como foi o culto? Foi bom. Mas você não se lembra aquilo que foi ministrado, ou a experiência que você teve. Viva a intensidade completa da experiência que Deus está dispondo sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. Não só hoje, mas todos os dias. A presença de Deus é um tesouro, e nós precisamos garantir que essa presença de Deus nunca escape entre os nossos dedos, independente daquilo que nós estamos fazendo ou não. A verdadeira paternidade, ela nos leva a uma rendição. É um convite à ação aqui nessa noite. O Espírito Santo quer te levar a um crescimento espiritual que gere mais e mais frutos ainda. Não que muitos de vocês não estejam gerando frutos, porque eu tenho visto muitos frutos sendo gerados. Mas Deus quer te levar a gerar mais frutos, mais doces, mais agradáveis e mais nutritivos para aqueles que estão se alimentando deles. Amém, queridos? Amém. Continua aqui comigo? Então abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11. Abre a tua Bíblia, deixa ela aberta aí, Lucas 15, 11. E nós vamos orar. Quem achou diz amém? Amém. Vamos orar aqui rapidamente para entrarmos na mensagem de hoje. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu sobrenatural. Senhor, eu quero te pedir que nenhum espírito, senão o teu Santo Espírito, habite em nós aqui nessa noite. Repreendo, Senhor, em nome de Jesus,
toda palavra contrária, toda palavra de acusação, toda palavra de tristeza, tudo aquilo que venha corromper e deturpar o entendimento dos teus filhos aqui nessa noite, que se eles ouvirem algo, Senhor, que vem das trevas, nós recolhemos agora cada palavra, Senhor, cada ausência de entendimento, e nós liberamos agora, Senhor, uma sanidade de mente sobre esse povo, cura na mente, cura nas emoções, cura nos pensamentos, arrebenta, Senhor Jesus, com toda dureza de coração, toda barreira que nós estamos levantando aqui, Senhor, seja quebrada em nome de Jesus, e que nós possamos nos diminuir para que o Senhor cresça mais uma vez. Nós queremos ser parecidos contigo, Jesus. Então nessa noite nos faz ser cópias do Senhor no santo perdão. Nós queremos viver o santo perdão dos céus uns para com os outros, Senhor, porque nós queremos amar como o Senhor nos amou, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Seja exaltado, Jesus. Tomando um golinho de café aqui, amados, só para garantir que a gente vai chegar até o fim da mensagem. Se você ainda não adquiriu o meu livro, você não leu o meu livro, faça isso. Eu quero que você cresça espiritualmente nessa área. Eu quero que você aumente o teu conhecimento sobre isso. A minha intenção não é ganhar dinheiro vendendo livros, amém? Mas é que você conheça a palavra do Senhor, que você mergulhe na palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém? No final do culto você pode adquirir os livros que estarão aí. Lucas 15, versículo 11. O texto diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: eu quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e mudou para uma terra distante, aonde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Ele era um judeu cuidando de porcos, amém? Grava isso na tua mente que eu já te explico. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, ele disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa do seu pai, e quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, porque o pai sempre nos vê, amado, cheio de compaixão. Correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Nós vemos aqui uma manifestação do amor do Pai sobre as nossas vidas. Da mesma forma que esse filho pródigo foi amado por Deus, esse é o amor que Deus quer derramar sobre a tua vida. 5, 6 pessoas estão entendendo. Até o final da mensagem você entende tudo. Amados, alguns pastores e pregadores dizem aqui que esse homem, ele passou vergonha pelo comportamento dele, tá bom? Esse pai. E o que eu quero dizer com a vergonha que ele passou aqui? Naquela época eles não usavam calça, muito menos calça jeans como nós usamos hoje.
Eles usavam aquele saiotão grandão, certo? E aquela saia grande não era muito boa para correr. Então, para eles correrem, eles tinham o hábito de dobrar as vestes até que a saia chegasse na altura dos joelhos, um pouco acima dos joelhos, e eles prendiam uma cinta na cintura deles, amém? Isso era chamado de cingir os lombos. Você já leu isso na Bíblia? Fulano cingiu os lombos e correu. Qual era o problema de cingir os lombos? Que era um sinal de desespero, amém? Estão aqui? Era um sinal de desespero, era um sinal de urgência, era um sinal em que ele estava ali colocando as suas vergonhas expostas, porque por muitas vezes, enquanto ele corria, as suas pernas ficavam à mostra, e eles não tinham esse hábito lá na época, amém? Estão aqui? Estão entendendo isso aqui? Beleza? Eles faziam isso nas ruas, ou nos momentos de guerra ou de necessidade, quando eles precisavam correr. Por isso se diz que esse homem, esse judeu, ele foi envergonhado, porque ele era um homem de posses, ele era um senhor, ele era reconhecido entre as pessoas. E nós pensamos assim: por que esse homem teve que correr? Existe uma maldição sobre a vida do filho dele. Vou tentar resumir aqui para a gente entrar na mensagem mais especificamente. Existe uma maldição que foi lançada sobre a vida desse filho quando ele pediu a herança do pai e ele saiu da cidade. Levítico nos ensina que não se deve pedir uma herança antes que os pais morram. Isso é condenado pela Bíblia, amém? Estamos aqui juntos? Isso é condenado, porque é desejar a morte dos pais, tá bom? Beleza? Peça perdão já desde já se algo parecido assim aconteceu na sua vida, na sua família, amém? Deus quebra todas as coisas e você pode ver o melhor do Senhor daqui para frente, amém? A intenção não é te culpar, que eu só estou dizendo o que está acontecendo, amém? E se você está pensando nisso, aí está a sua resposta da parte de Deus. Esse menino, quando ele voltasse, ele sofreria o juízo que estava em Levítico. E o juízo para os filhos que desperdiçam os bens dos pais, os filhos que bebem, os filhos que são dados à bebida forte, que não administram bem as coisas do pai, era o apedrejamento. Quando esse menino voltasse para a cidade e fosse encontrado pelos fariseus, pelos líderes, ele seria condenado à morte. Estão aqui? Agora nós vemos um motivo ainda maior para o pai correr em direção do filho, não vemos? Além do seu santo amor, além da sua restituição, agora nós entendemos o que diz no final do texto que nós lemos: este meu filho estava morto, mas agora voltou para a vida. Ele correu e antecipou os homens que estavam na porta da cidade, para que ele fosse ali e fizesse justiça em favor do seu filho. Então ele antecipa todas as coisas, corre, passa na frente dos fariseus. Quando ele vê o filho chegando lá, ele já pega, coloca um anel no dedo dele, mostra que ele tem autoridade da família, mostra que ele não é um filho rejeitado, abraça ele, coloca ali um manto, coloca uma nova sandália e traz ele para dentro da casa em festa. Ele reestabelece um filho que tinha uma sentença de morte sobre a vida dele. Você consegue identificar essa história com a sua história? Você já esteve no lugar do filho gastador em algum momento da sua vida? Eu sei que eu estive. Eu sei que eu gastei os bens que meu pai celestial me deu. Gastei a minha vida de uma forma que eu não deveria ter gastado, gastei o meu tempo de uma forma que eu não deveria ter gastado, vivi de uma forma dissoluta, desperdiçando as bênçãos e os bens do Senhor, mas mesmo assim, Ele me restabeleceu, colocou um anel no meu dedo, e Ele faz isso com você nessa noite, dizendo: tu és o meu filho amado, que estava morto, mas agora vive, eu vou cuidar de você, eu vou fazer um grande banquete para te abençoar. Recebe isso no teu coração, meu irmão?
O filho, ele abandona a casa, ele desperdiça a herança, e ele termina na lama dos porcos, um lugar que a lei de Moisés proibia. Judeus, eles não podiam comer carne de animais impuros. Porcos eram animais impuros. Se eles não podiam consumir a carne, muito menos ainda limpar o chiqueiro. Amém, queridos? Amém. Ele estava vivendo ali uma humilhação profunda de acordo com a cultura dele. Ele havia arrebentado com a vida dele, era o fundo do poço. Essa era uma amostra do fundo do poço para ele. Nós temos outras formas de ver o fundo do nosso poço, amém? Na nossa cultura. E a chave do versículo 17 diz que ele caiu em si. Ele percebeu aquilo que ele estava fazendo, ele teve convicção. Muitos de nós não mudamos as nossas vidas porque nos falta convicção daquilo que nós estamos vivendo. Eu sei que o que eu vivo é ruim, eu tenho conhecimento de que eu estou fazendo coisas erradas, mas nós só mudamos quando nós temos convicção, quando nós temos um pleno entendimento de que é possível mudar essas coisas, amém, amados? Deus quer trazer convicção de mudança sobre nós, para que nós passemos a viver o avivamento do perdão. Porque, amados, muitas das coisas nós sabemos que é errado, mas nós continuamos praticando. Muitas das coisas nós sabemos que elas são reprováveis por Deus, elas desagradam a Deus, mas nós continuamos com essas coisas como se fosse nada, porque nós não temos uma convicção de que estamos desagradando o Espírito Santo. Então deixa eu te pastorear nessa noite aqui, amados. Voltemos ao perdão de Deus. O menino diz que ele caindo em si, o texto diz que o menino caindo em si, ele teve um arrependimento genuíno, ele teve uma mudança de alma. Ele olhou para a vida dele e ele falou assim: eu vou resetar a minha vida, eu vou resolver todas as coisas aqui. Eu vacilei, eu errei, então eu vou fazer uma soma aqui dos meus ganhos e as minhas perdas, vou assumir as minhas perdas e vou voltar para o lugar da onde eu não deveria ter saído, e começo de novo. Eu vou para o centro da vontade do meu Deus, eu vou para o centro da vontade do meu Pai, eu volto para aquele lugar, mesmo voltando em prejuízo. A melhor coisa que você pode fazer da tua vida é voltar para a vontade de Deus, mesmo catando o pouquinho que te resta. Volte para a presença de Deus, para o prazer de Deus, porque a fidelidade no pouco, ela te faz crescer no muito, amém ou não? E o pai o enxergou de longe. No momento que havia uma possibilidade desse filho voltar, ele correu. Ele não mediu esforços para restaurar o filho que desperdiçou todas as coisas. O nosso Deus faz isso conosco todos os dias, amados. Todos os dias Ele corre para nos restaurar, para nos restabelecer. Ele somente está esperando que a convicção de fé venha sobre nós, para nos trazer uma nova túnica, um novo anel, novas sandálias, e pegar um bezerro cevado e fazer um grande churrasco em favor do filho que teve vida agora. O filho que estava morto reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Um avivamento de perdão, amados. Senhor, nós repreendemos aqui nessa noite todo medo, toda vergonha, tudo aquilo que tenta fazer os teus filhos não entrarem no teu santo perdão. Tudo aquilo que impede os teus filhos de se voltarem à tua presença, de abrirem os seus corações, de confessarem as suas falhas, nós declaramos falência na autoridade do nome de Jesus. Todo sentimento de culpa está debaixo dos pés de Cristo Jesus. Ele nos curou, Ele nos libertou. Foi para a liberdade que você foi liberto. Nós vivemos em uma cultura de perdão, uma cultura de reconciliação, e o Pai está te reconectando com Ele agora nessa noite. Recebe isso no teu coração, meu irmão. Deixa Deus te restaurar, deixa Deus te restabelecer. A culpa não te serve de nada.
O medo não te serve de nada, a sua vergonha não te serve de nada. Amém, amados? Eu passei muito tempo com vergonha, eu passei muito tempo com culpa no passado, mas agora tudo isso está debaixo do sangue de Cristo, que nós possamos viver para Ele. E agora a gente precisa elevar o nível aqui, amém, amados? Deixa eu te pastorear, pode ser? Esse é um aviso de que as coisas vão ficar um pouco mais tensas aqui. Eu preciso te dar 10 sinais de que você ainda não está perdoando verdadeiramente, para que você identifique a ausência de perdão no teu coração. O primeiro sinal de ausência de perdão no coração do cristão é o tormento de um nome. Quantas vezes, quando você não ouve o nome de uma pessoa, ou você até fala com outra pessoa que tem o mesmo nome, esse nome não te gera um pavor que não é um pavor santo, ou gera um ódio, gera uma raiva, gera uma ira, você se afasta disso, você muda, a sua feição muda, o seu comportamento muda, porque simplesmente você ouviu um nome, apenas o nome daquele que te machucou, ou daquele do qual você machucou, já começa a gerar desconforto no teu coração. Você não consegue olhar objetivamente para essa pessoa, porque ainda existe uma mágoa no teu coração. Amém ou não? Estão aqui comigo? Deixa a palavra de Deus cortar teu coração aí. Ela está tirando a impureza para fora, amém, amados? Ela está tirando aquilo que não precisa estar. Em segundo lugar, a oração do vingador. Lembra que eu fiz uma brincadeira aqui em outro culto? Se a sua oração parece muito mais com as orações do Antigo Testamento, você precisa conhecer um pouco mais a Cristo, amados. Que Ele morra, que o gado dele seque, que a semente dele não seja frutífera. Sabe aquela oração assim? Meu Deus! A graça nos basta, amados. A graça nos basta. Jesus nos ensina a orar por aqueles que nos perseguem, a abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Se você tem dificuldade em abençoar aqueles que te feriram, eu preciso te dizer que existe falta de perdão no teu coração. Terceiro lugar, foco demasiado na ferida. Muitos estão focados demais naquilo que machucou e pouco focados em sua cura. Foram picados por uma cobra e estão atrás da cobra, questionando a cobra porque ela picou. Estão entendendo isso? É da natureza dela, é da natureza do animal. Você não vai encontrar respostas ali, você precisa correr para o médico, para a cura, para a restauração, não para racionalizar aquilo que aconteceu, não para se justificar. Poxa, cobra, que sacanagem, eu nunca fiz nada para você, por que você está me picando? Tem gente aqui conversando com Satanás dessa forma. Satanás, por que você está me maltratando? Por que você está me machucando? Eu nunca fiz mal a ninguém. Vocês estão entendendo ou não? Por que você vai para lá se justificar? Por que você vai para lá encontrar razão, ao invés de ir ao teu Pai, que te dá cura, que te restaura, que te transforma? Pare de focar nas suas feridas. Esta é uma palavra profética sobre a tua vida nessa noite. Para de focar mais na ferida do que na cruz de Cristo. Quantas e quantas vezes eu não ouvi pessoas contando seus testemunhos, e são testemunhos muito mais focados na ferida que ainda está sangrando do que em uma cura. Não conte o teu testemunho enquanto a cura não vier completa. Amém, amados? Porque você pode errar no processo. Viva a cura de Deus. Não tem um tempo necessário. Amém? A questão é, conte o testemunho de cura, não conte o testemunho de quando você foi machucado, de quando você foi maltratado. Agora Deus me deixou, me permitiu estar aqui. Não, eu vivi a glória do perdão, eu vivi a glória da transformação. Eles me feriram, mas Deus serviu uma mesa para nós cearmos juntos. Amém, amados? Parênteses. Hoje
se fala muito sobre o abuso da igreja. Ai meu Deus, a igreja machuca. Eu sei que existe o abuso da autoridade eclesiástica, amém, amados? Só que muitas pessoas estão focadas na ferida mais do que na sua cura. Deus está levando pessoas para lugar de cura, para lugar de restauração. Não conte o testemunho: eu estava num lugar onde todos me feriam e agora eu estou nesse lugar feliz. Não, Deus me trouxe de volta a uma comunhão completa, a uma comunhão satisfatória. Talvez não tenhamos mais o relacionamento que nós tínhamos antes, mas Deus transformou todas as coisas. Eu creio em um Deus que Ele caminha todas as coisas para o bem, um Deus que cuida das famílias, um Deus que cuida do casamento, um Deus que restaura, que transforma, que cuida. Não um Deus que leva pessoas, amados, a falarem das suas feridas mais do que da cura que Ele fez. Estamos aqui comigo ou não? Antes de você falar de abuso eclesiástico, abuso de igreja, tenha certeza de que você realmente sofreu abuso. Ou você não simplesmente ouviu um não, e você foi um filho mimado que não sabia ouvir o não. Amém? Estamos aqui comigo, amados? Chega um momento que a gente precisa falar não. Eu sou pai de 2 crianças pequenas. Eles precisam ouvir eu falando não. Eles precisam ouvir eu falando que é perigoso, que eles estão colocando a vida deles em risco, que eles estão trocando as prioridades. Eles precisam ouvir uma palavra de um pai que diz: não, eu os amo mais do que tudo, mas eu preciso às vezes tirar algumas lágrimas dos olhinhos deles, quando eles querem alguma coisa que eles não podem naquele momento. Vocês estão aqui comigo? Não é maldade, eu não estou maltratando, eu estou protegendo. Desce desse lugar. Por que você está pendurado aí de novo? Não é assim que os pais de criança pequena falam? O que você está fazendo aí em cima desse lugar? Você vai cair, você vai se machucar. É amor, amados, é amor. Sabe uma situação que aconteceu com Caim e Abel aqui? Caim entendeu que o fato de Abel ter sido aceito é que ele estava sendo rejeitado. Caim matou o seu irmão Abel, amém? Caim matou Abel, e ele matou porque no entendimento dele, o fato de Deus ter aceitado Abel automaticamente rejeitou Caim. Mas isso não é uma realidade. Não é porque o teu irmão está sendo aceito, está sendo promovido, está recebendo uma bênção de Deus, que você foi rejeitado. Aprenda isso. Existe bênção para todos, existe favor para todos. Apenas entre debaixo do favor de Deus. O seu irmão do teu lado está sendo abençoado, o seu irmão do teu lado está conseguindo crescer nas finanças dele, no trabalho dele, na responsabilidade dele. Glória a Deus por isso. Vamos nos alegrar juntos. Não quer dizer que você está sendo rejeitado. Abra os teus olhos, meu irmão. Tire o centro de todas as coisas de você mesmo. Jesus é o centro. Nós não somos tão importantes assim para todas as coisas girarem em torno daquilo que nós queremos. Amém, amados? Quinto lugar. Perdão meritocrático. Você acha que perdão depende do merecimento do teu próximo? Perguntinha, rápida, simples. Alguém aqui fez algo para merecer o perdão de Deus sobre a sua vida? Eu sei que eu não fiz nada que eu poderia ter feito. Nenhum de nós merece o perdão de Jesus. A graça depende da ausência de merecimento. Ele veio para os doentes, Ele veio para os feridos, Ele veio para os que estavam do avesso. Amém, amados? Perdoar o teu próximo não requer merecimento, requer amor. Item 6.
Vocês estão preparados para isso? Se você é imune a sermões, mas falei errado. Se você é imune às pregações, o que eu tenho visto ultimamente enquanto eu viajo para pregar sobre perdão e vou para as outras igrejas? Eu começo a falar de perdão, braços se cruzam, pernas se cruzam, o rosto começa a... As pessoas começam a ficar esquisitas na cadeira. A boca torce, o nariz torce, tipo assim, pastor, muda de assunto, pelo amor de Deus. Vamos falar de outra coisa, pastor, isso aí tá pesado demais. Não tem uma bênção financeira aí para você derramar sobre a gente? Amém ou não? Amém. A gente começa a se tornar imune ao sermão. Isso eu já sei, eu já perdoei. Nem vou ler esse livro aí não, cara. Ele, perdão, eu sou amigo de todo mundo, eu sou bacana. Até a gente entender o quanto nós necessitamos receber um perdão divino sobre as nossas vidas e as nossas falhas, e aprender a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se você escuta a palavra do Senhor, ela entra por um ouvido e sai pelo outro, existe algo de errado com o teu coração. Se você é imune às pregações, existe ausência de perdão no teu coração. Desculpa te dizer isso, amém, amados? Mas eu preciso te falar isso como um bom pastor, que eu tenho buscado ser. Item 7: Clube dos Amargos. As suas amizades, elas são baseadas nas suas dores ou naquilo que você tem em comum? Nada une dois funcionários num ambiente de trabalho do que o ódio pelo mesmo chefe. As pessoas se unem para falar mal das outras. Tem gente que o único propósito de estar junto, de conversar, é falar mal dos outros, é falar mal das pessoas. Olha o Vinícius ali, com aquela guitarra ali, daquele jeito, tinha que ser de novo. Tudo que eles têm é falar mal de alguém. Tudo que eles têm é um objeto de dor, de machucado, e eles não conseguem encontrar nada bom, mesmo que hajam diversas qualidades. Olha para a pessoa que está do seu lado com autoridade profética. Põe o dedo na cara dela assim, ó. Não encosta, só aponta. Só. Fala assim: saia do clube dos amargos. Deus está te demitindo do clube dos amargos, amém, amados? Item 8. Recordar para ferir. Muitas vezes nós recordamos as coisas para ferir. Olha para mim, se você é casado, fica olhando para mim, foco, não olha para o lado. Você que tem uma história mais longa com alguém, lembra daquela vez? Lembra daquela viagem? Lembra daquele dia lá em 2009, em 11 de outubro? Meu Deus! Pare de ferir as pessoas com a mesma história. Coloca as coisas debaixo do sangue de Jesus. É tempo de vivermos o novo. Casamentos restaurados e completos na presença de Deus. Deixa uma onda de perdão te tocar nessa noite, para o seu casamento ser restaurado em nome de Jesus. Casais estão perdendo a sua intimidade, porque nos momentos em que eles não estão ali namorando, e eu estou falando de várias coisas, amém? O que envolve o namorar, o conversar, o sentar à mesa, o estar juntos fisicamente também, eles estão perdendo essas oportunidades, porque no momento que foi separado para eles estão usando as suas histórias para ferir. Deixa Deus te trazer de volta para ser apaixonado pela pessoa que está do teu lado, em nome de Jesus. Deixa Deus restaurar o seu relacionamento. Se você não é casado ainda, está muito próximo aí do seu noivo, dá um espacinho para Jesus aí, libera Jesus aí no meio de vocês, amém?
Não se junta muito não. Amém, queridos? Tô brincando. Vamos lá, foco. Item 9. Mais ferida que perdão. Muitos de nós honramos uns aos outros mais pelas feridas que eles foram feridos do que pela glória de Jesus na vida deles. Ele foi muito ferido, então eu preciso dar uma ajudinha. Eu honro a vida do meu irmão mais pelas dores e pelas feridas do que ele passou do que pela glória de Deus que está vindo sobre a vida dele. Entenderam isso? E aí, item 10. A mentira manifesta em forma de perdão. Poxa, e aquele negócio que não está mal resolvido lá? Vai lá, conversa com tal pessoa. Não, eu já perdoei. Sabe aquela... Eu já perdoei, mas... O mas, no meio da frase, ele significa assim: tudo que eu falei até aqui você pode jogar fora, e o que eu vou falar daqui para frente é o que realmente vale. Eu te amo, mas... Eu gosto de você, mas... Eu gosto de estar com você, mas... Esquece o resto. Já era. Eu te perdoei, mas... Não existe mas no perdão de Deus. Imagina se Deus dissesse pra gente: eu te perdoei, mas não vai na minha igreja não, que eu não quero te ver lá. Imagina se Deus falar isso pra gente, amados. Estão aqui comigo? A palavra está cortando no teu coração, corta no meu também. A palavra perdão, traduzida do hebraico, tem algumas palavras aqui, eu quero só mostrar aqui para vocês. Uma das palavras em hebraico é nassal, ou carregar a culpa. Você carrega a culpa para fora, você tira a culpa. Ou salá, perdão exclusivo de Deus, algo que somente Deus pode fazer sobre nós. Remover a culpa de forma completa. Café, cobrir, expiar, ou seja, havia um erro, havia uma nudez exposta e Deus cobriu as coisas, elas não estão mais expostas. Amém? Isso vem de Deus sobre nós. Existe uma palavra também no grego, isso está mais detalhado ali no meu livro, que é afiemi, enviar para longe ou liberar as pessoas. Nós liberamos as pessoas do seu jugo, como o pai do filho pródigo fez com o filho dele. Ele foi liberado do seu jugo, ele foi liberado da sua dor, ele foi liberado da sua falha. Nós vemos um texto aqui, amados, de Mateus 18. Eu vou ler rapidamente, acompanha comigo no telão. Mateus 18, versículo 29. Deixa eu só te dar um plano de fundo antes de eu falar sobre isso. Existia um homem que ele devia ali em torno de 60 mil moedas para o seu senhor. Ele chega até o seu senhor e ele diz: me tenha paciência comigo, eu vou te pagar todas as coisas. E aí, depois de uma longa conversa, em que a sentença seria que ele seria preso e a família dele seria vendida para que a dívida dele fosse paga, a esposa e os filhos seriam vendidos como escravos, o Senhor decide perdoar de uma dívida que jamais ele conseguiria quitar. 60 milhões de moedas, mais ou menos semelhante a 6 bilhões de dólares, se a gente converter e adicionar a inflação para os dias de hoje. Nós estamos falando de uma dívida de 6 bilhões de dólares. Amém, queridos? Estão entendendo isso aqui? Esse cara não podia pagar essa dívida. Ele não podia pagar essa dívida, mas ele foi perdoado. Vai, perdoei sua dívida. O problema é que quando esse cara saiu, algumas horas depois dele ter saído, ele se encontra com um conservo que devia a ele 100 moedas de prata. Nós estamos falando ali de mais ou menos 2 mil dólares, beleza? 2 mil dólares resolveria a vida de muitos aqui, amém ou não? Minha inclusive. Mas ele olhou para uma dívida infinitamente menor do que a da qual ele foi perdoado. Comparamos 6 bilhões de dólares com 2 mil dólares. E por causa disso ele pega o irmão pelo pescoço, ele pega pelo colarinho, ele começa a declarar assim: paga o que me deve, chacoalha o irmão. Quem é dessa casa já está acostumado com a mensagem: solta o pescoço dele, amém? Isso também é uma palavra profética sobre a tua vida. Você precisa soltar o pescoço do teu irmão que você está cobrando. Deixa ele ir embora, deixa ele sair disso.
Só que a questão é que nesse momento esse homem não quis perdoar. O texto de Mateus 18, 25, 29 diz assim: o servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. Foi exatamente a mesma frase que ele havia dito algumas horas atrás. O credor, porém, não estava disposto a esperar, mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei a sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não deveria ter misericórdia do seu companheiro como tive misericórdia de você? Requer explicação aqui, amados? Acaso nós não deveríamos ter tido misericórdia com os outros como Deus teve misericórdia conosco? Irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. É a palavra de Deus, amados. Eu só estou lendo a palavra de Deus. Essa é a nossa realidade. Se nós estamos em um lugar de ausência de perdão, nós estamos trazendo de volta a condenação sobre as nossas vidas. Muitos de nós estamos focados demais na nossa vergonha, e a gente fica falando assim: ai, eu não consigo me perdoar. Posso te falar uma questão? Em lugar nenhum da Bíblia está falando que você precisa se perdoar. Você precisa receber o perdão de Deus no teu coração. Você precisa receber o perdão de Deus sobre a tua vida. A culpa e a vergonha são enganos de Satanás para você estar em um lugar de destruição. E aí ele fica mentindo no seu ouvido como um desses atormentadores, dizendo: ai, você não consegue se perdoar. E aí você volta para a sua dor, você volta para a sua tristeza. Continua aqui comigo, igreja? 3 razões porque o perdão é um desafio. Você pensa que perdão, ou você entende o perdão como um evento único, uma conversa difícil e acabou. Perdão é uma jornada, é uma vida. Caminhar com Jesus é uma jornada. Nós estamos aqui em peregrinação a caminho da terra prometida. Amém, amados? Perdão é uma jornada. Ah, Jesus, eu estou pronto para perdoar. Eu tenho uma ideia, e eu acho que essa ideia é muito boa. Se eu perdoar o meu irmão até 7 vezes no dia, o que você acha disso? Olha como eu sou crente, olha como eu sou ungido aqui. Não, Pedro, você diz 7, eu digo 70 vezes 7. Pega o seu limite carnal, pega o seu limite natural e acrescenta 70 vezes a graça de Deus sobre a tua vida. E Jesus não estava dando uma resposta limitada, 490 vezes você vai perdoar uma pessoa. Ele não está dizendo um limite, ele está falando assim: acima do teu limite humano, acrescenta a minha graça sobre você. Não é um limite 490 vezes. Agora, se você conseguir perdoar alguém 490 vezes no mesmo dia, temos que observar a tua vida para a gente imitar você também, como Paulo estava imitando a Cristo. Amém, amados? Amém. Que sejamos sábios nisso. Você tenta perdoar o pecado. Isso é um erro que nós fazemos. Nós não perdoamos pecados. Jesus perdoa pecados, nós perdoamos pessoas. Ele fez o trabalho dele. Ele morreu na cruz, ele já está consumado. Tudo que Jesus tinha que ter feito, ele já fez. Eu e vocês perdoamos pessoas. Quem aqui, não precisa levantar a mão para você não se constranger, mas quem aqui já disse a frase: o pecado dele, dela é imperdoável? Talvez para você seja, mas para Jesus todas as coisas são possíveis, e ele já fez isso. Meu papel, o seu papel é perdoar pessoas. Meu papel e o seu papel é perdoar aqueles que estão ao nosso redor. Jesus perdoa os pecados. Em terceiro, você acha que perdão significa relacionamento, mas muitas vezes o relacionamento ele foi destruído.
E aí depois da conversa do perdão, talvez não haja um relacionamento. O relacionamento ele tenha que recomeçar do zero, como estranhos de novo. Porque a palavra de Deus diz em Provérbios 4, versículo 23: acima de tudo, guarde o seu coração. Você não vai se submeter novamente a um lugar de dor, sabendo que não há ali uma cura. Muitos de nós estamos achando que nós precisamos nos curar, que nós precisamos de ajuda para nos entender, mas na verdade o que nós precisamos é nos desvincular de lugares e de pessoas que talvez estejam causando mais dor do que cura. A igreja do Senhor Jesus precisa ser um lugar de cura. Nós não vamos vir para a casa do Senhor para nos machucarmos. Esse é um lugar de cura. A minha e a sua responsabilidade é garantir que pessoas serão curadas nesse lugar, pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Ai de nós, amados, se nós formos motivo do qual a cura foi impedida de chegar em corações dos irmãos. Ai de nós, se fazemos os pequeninos desviarem do caminho. Ai de nós, se somos indiferentes à dor do nosso próximo. Perdoar não significa voltar a confiar, talvez, mas você não pode destruir imagens públicas das pessoas. A palavra de Deus em lugar nenhum vai dizer que nós precisamos viver uma cultura de cancelamento, amém, amados? Não é isso que eu estou dizendo. Não estou falando para você cancelar alguém, não estou falando para você taxar como tóxico e se afastar. Eu estou falando sobre perdão, sobre reconciliação, mas talvez você não consiga se manter no mesmo lugar, amém? Estão entendendo, amados? Às vezes você precisa pedir demissão do teu trabalho. Não estou falando, não é uma resposta de Deus, eu vim aqui procurando a resposta. Estou te falando para você orar primeiro. O pastor falou para eu me demitir. Calma, amém, amados? Mas às vezes você precisa mudar. Às vezes você precisa transicionar para algo novo. Estão entendendo? De novo, não falei que você precisa pedir demissão. Não sai daqui da igreja e vai pedir demissão. Fala, o pastor falou. Segura a sua emoção aí, amém, amados? Mas ore quanto a isso. Entenda, se não é esse lugar que Deus está te falando, vamos transicionar. Nós temos medo de transicionar. Nós temos medo do que vão falar, de como vão ser os relacionamentos, como vão ser as coisas. Guarde em primeiro lugar o teu coração. Amém, amados? Amém. Concluindo, mas não prometo muito. A palavra de Deus diz em Marcos 11, versículo 25: quando estiverem orando, perdoem. Vou ler o texto inteiro, vai. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o seu Pai no céu também perdoe os seus pecados. Você perdoa pessoas em oração? Eu não vou gastar meu tempo orando para orar por aquela pessoa. Amém ou não? Amém. Estamos aqui? Eu não vou gastar meu tempo de oração precioso com tal pessoa. Você sabia que Deus se agrada disso? Você sabia que Deus se agrada de você colocar ali pessoas no altar do Senhor em perdão, perdoar as pessoas diante da presença do Senhor? Enquanto estiver orando, perdoe as pessoas ao teu redor. 1 João 4,20 diz assim: quem diz amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Você odeia alguém? Você odeia alguém que você vê, ou você trabalha para difamar a imagem de alguma pessoa, você tem falado mal de pessoas ao seu redor? Isto mostra apenas aquilo que está dentro de você. Talvez você não ame a Deus como você acha que você ama a Deus, porque se nós amamos a Deus, como nós podemos fazer mal para a imagem e semelhança de Deus no nosso irmão? Se nós estamos falando dos nossos irmãos, mesmo que seja uma constatação por algo que aconteceu, e destruindo a imagem deles, nós estamos causando dano sobre a vida deles, amados.
Continua aqui comigo. Eu sei que a palavra é dura, nos últimos dias tem sido dura mesmo, mas nós estamos crescendo em maturidade aqui para amar o nosso próximo como a nós mesmos. O que nós oramos quando nós oramos o Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Deus, me julga do jeito que eu estou julgando, me trata do jeito que eu estou tratando. E se Deus estivesse falando mal de você para as pessoas ao teu redor? E se Deus estivesse difamando você para as pessoas que estão ao seu redor? Você começa um empreendimento, Deus vai lá e fala para o teu chefe. Ou você começou no emprego novo agora, acabou de ser contratado, Deus chega para o teu chefe e fala assim: o Rodrigo tem um problema, cara. Estão aqui? Estão entendendo? Cuidemos da imagem e semelhança de Deus uns nos outros. Salmo 103:3 diz: Ele perdoa todas as suas iniquidades e cura todas as suas enfermidades. Ele perdoa todas as coisas. Por anos pregando em outras igrejas, eu costumava no final do culto perguntar assim, né? O que queres que te faça? Quais são os anseios do teu coração? O que você gostaria de receber uma oração sobre isso? E muitas vezes o Espírito Santo me falava assim: pergunta para ele quem ele tem que perdoar. O Espírito Santo te pergunta nessa noite: quem você tem que perdoar? Porque quando a gente fala de perdão, a gente automaticamente pensa em quem nos feriu, não em quem a gente feriu. É fácil pensar em quem nos feriu, quem nos machucou. Quem você tem que perdoar nessa noite? Quem você tem que cuidar nessa noite? Quem você tem que amar nessa noite? Derrama teu amor no teu irmão. Derrama amor no teu próximo. Derrama graça sobre o teu próximo. Ame o teu próximo. Ame aquele que está ao teu redor. Talvez você não tenha motivo nenhum. É aí onde está a graça nisso. É um amor radical que é necessário. É um amor radical. A cura no corpo de Cristo e na casa onde... será que a cura no corpo e na casa que está presa na amargura de algo? Aonde pode haver cura se pessoas estão amarguradas, se pessoas estão ministrando com durezas em seus corações? Não haverá cura. Nós precisamos pensar na esperança que nós estamos dando para o nosso próximo. José, ele perdoa os seus irmãos e a cura alcança uma nação inteira. José foi vendido pelos seus irmãos. Ele sofreu muito, não dá para explicar. Qualquer dia eu prego só sobre José. Ele sofreu muito. Aí no final, quando ele vê os irmãos dele chegando no Egito, porque eles estavam com fome, ele olha e fala assim: foi por amor de vocês que Deus me enviou adiante de vocês. Eu sofri tudo isso para vocês serem salvos. Olha o tamanho desse perdão, mano. Ele tipifica Cristo ali naquele momento. Eu sofri por vocês para que vocês fossem alcançados. Eu sofri primeiro para que vocês não tivessem que sofrer, para que quando vocês tivessem fome, eu tivesse condição de colocar comida na tua mesa. É o que José está dizendo para os irmãos que pensaram em matá-lo, que colocaram ele numa cova, que venderam ele. E ele foi cura para o Egito e para as nações. Ele foi resposta para o lugar onde ele foi vendido e para a sua nação de origem. Aonde você para de perdoar, você para de crescer. Vou falar de novo. Aonde você para de perdoar, você para de crescer espiritualmente. Mateus 6,14 diz assim: se vocês perdoarem, o Pai os perdoará. Se não perdoarem, o Pai não os perdoará. Aonde nós paramos de perdoar, nós paramos de crescer. Se você tem um problema com o seu chefe no seu trabalho, você para de perdoar, dificilmente você vai crescer na tua carreira. Isso é espiritual, não é natural. É um princípio espiritual. Se você tem problema de perdão dentro da tua igreja, você não vai conseguir crescer dentro da tua igreja. Existe uma barreira.
Existe uma barreira na tua casa, na tua família, o perdão é necessário. Não falando sobre salvação aqui agora, não quero entrar em uma discussão teológica, mas amados, a ausência de perdão nos afasta de Deus. Isso que nós precisamos saber. Não estou falando sobre salvação aqui nesse momento, mas com certeza, se você deixa de perdoar, você se afasta do Senhor. Nós passaremos por vários testes ao longo da nossa vida. Testes com a nossa família. O próprio Senhor Jesus não foi honrado dentro da família que ele cresceu. A palavra de Deus em Mateus 13 diz que ele pôde fazer poucos milagres porque ele não recebeu honra lá dentro. Muitas vezes nós seremos desonrados. Haverá tensão familiar e nos impede de ver e liberar a glória de Deus. Nós precisamos aprender a perdoar primeiro dentro da nossa família. Precisamos aprender a perdoar a rejeição com aqueles que deveriam ter cuidado de nós, as dores que nós sofremos de pessoas que deveriam cuidar de nós, conflitos na infância, feridas familiares. É hora de perdoar, amados, para nós vivermos livres. Porque quando nós perdoamos as nossas famílias, Deus confia uma família celestial sobre nós. Quando você perdoa a sua família de origem, que talvez te machucou, e talvez não seja a realidade de muitos aqui, amém? Glória a Deus, se você cresceu numa família bem estruturada, com a graça de Deus sobre a tua vida, isso é maravilhoso, amém? Mas infelizmente não é a realidade de muitos. Quando você perdoa a sua família de origem, Deus te dá uma família espiritual muito mais abençoada. Deus derrama graça sobre você, quando você aprende a perdoar lá atrás. Deus confia a família de Deus para você. Que esperança nós oferecemos para aqueles que caminham junto conosco. A pessoa que mais conhece os meus erros é a minha esposa, e a pessoa que mais me incentiva é a minha esposa, sabendo de todas as minhas limitações e as minhas falhas. Posso contar um negócio que ela fez aqui? Ela mandou uma mensagem no grupo aqui dos diáconos falando assim: traz café para o pastor, que está precisando. Ela sabe da minha dificuldade, ela não usa a minha dificuldade para me diminuir, mas eu sei a sua necessidade, deixa eu atender a sua necessidade. Vocês estão entendendo isso, amados? Como é simples demonstrar amor sobre o nosso próximo? Como é simples amar aqueles que estão ao nosso lado? A família é o primeiro lugar para a gente perdoar. Você fará o certo mesmo quando as pessoas fizerem errado com você? O teste dentro da igreja também, às vezes. Muitos abandonam a igreja por causa de maus líderes, abuso real. Estou falando de abuso real, amém? E muitas vezes quando nós estamos em uma igreja que ela se mostra Jezabel, que ela se mostra demoníaca, é necessário que nós nos afastemos dessas coisas, amém, amados? Mas tenham certeza que nós estamos falando de uma igreja que realmente está fazendo mal, e não de nós ouvimos o não, amém? Estou falando de abuso real, tá bom? Amém, amados? É necessário sim nós nos desligarmos disso. Que esperança nós oferecemos uns aos outros para a igreja? Que aqui é o lugar onde as coisas acontecem. Que esperança nós oferecemos para um irmão que a vida inteira, o cara tem, 30 e tantos anos, a vida inteira ele teve problema com compromisso. E aí hoje ele foi tocado por Deus, ele entra dentro da igreja e ele fala assim: agora eu vou me compromissar com Deus. Ele faz um voto com Deus ali. Aí o outro irmão que conhece ele fala assim: sim, vai dar em nada. Que esperança nós damos para aqueles que estão mudando a sua vida? Que esperança nós damos uns para os outros aqui dentro da casa do Senhor? Que esperança nós damos para um homem uma mulher que talvez tenha perdido o seu trabalho, que tenha perdido a sua casa, que tenha se machucado, e nós olhamos para ele e falamos assim: é lógico que o Vinícius perdeu as coisas. Não perdeu, amém? É lógico que ele perdeu também, olha o que ele faz, olha o jeito que ele está caminhando. Estão entendendo? Amados, nós precisamos trabalhar em restauração e não destruição. Que esperança estamos oferecendo para os nossos irmãos? Talvez você conheça a pior versão de alguém, amados. Isso te responsabiliza em profetizar cura. Isso te responsabiliza em profetizar restauração, salvação e cuidado.
Muitos estão fazendo errado lá fora. A gente consegue ver qual é o nosso papel: condená-los, expor a vida deles? Não, nós precisamos fazer direito. Nós precisamos nos responsabilizar em viver o avivamento do perdão. Vou correr, senão não acaba o culto hoje. Nós passaremos por traição, mas lembre-se que Jesus, sabendo que seria traído por Judas, lavou os pés dele também. Era mais fácil lavar o pé de João do que de Judas, mas Jesus fez os dois. Amém? Nós passaremos pelo teste do inimigo, oposição, situações ali dolorosas, mentiras, falsidades virão contra nós. Como nós vamos nos comportar? Nós passaremos pelo teste do acusador. Em Apocalipse 12:10 diz que Satanás é o acusador dos irmãos. Passaremos por acusação injusta contra as nossas vidas, mentindo, farão o mal contra nós. Mas eu preciso te lembrar do exemplo de Cristo. Em Lucas 23:24, Jesus olha do alto da cruz e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. No ápice da dor de Jesus. Eita, errei a referência. Perdão. No final do texto, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa é a nossa responsabilidade. Nós precisamos olhar para aqueles que nos machucam, que nos maltratam, e dizer: Deus, os perdoa. Causa liberdade. Causa liberdade sobre a vida deles. Eu quero chamar aqui, na presença do Senhor, chamado ao altar do Senhor, 3 tipos de pessoas que estão no meio de nós. Nós temos aqui o filho pródigo, que errou, que gastou, que arrebentou, mas quer voltar para a casa do pai. O filho pródigo precisa vir e receber mais do perdão de Deus. Eu quero chamar também o filho mais velho, o irmão mais velho. O irmão mais velho, ele questiona o pai, ele fala assim: meu, esse cara gastou tudo. Que vacilão esse cara, eu sou muito melhor do que ele, por que você não faz um churrasco para mim e não para ele? Olha o comportamento do irmão que ficou. Ele estava na casa do pai, mas ele se sentia um escravo. O irmão precisava perdoar o filho pródigo. Amém, queridos? Talvez você tenha se comportado como o irmão mais velho nos últimos dias, julgando e machucando as pessoas. Talvez na sua maturidade, ou naquilo que você entende, que você já caminhou mais longe, você se esqueceu da onde Jesus te tirou, e você achou que você podia se colocar num lugar onde você pode se mostrar melhor do que os outros. Amados, voltemos ao lugar onde Jesus nos encontrou, que nós sejamos pó, porque essa é a nossa realidade. Eu quero chamar o irmão mais velho para vir até o altar do Senhor também nessa noite. E eu quero chamar o pai. O pai que está machucado, o pai que sofreu, o pai que se entristeceu, que a cada noite chorou em amor pelo seu filho e hoje vai perdoar alguém nesta noite. Eu quero chamar você ao altar do Senhor. Se possível, amados, não perca este momento. Nós vamos apagar as luzes, eu vou pedir para o louvor vir aqui e nós vamos orar e receber o perdão de Deus sobre nós. Então sai do teu lugar. Se você enquadra em qualquer uma dessas formas, se você entende que você precisa de uma revelação de perdão mais intensa, sai do teu lugar e recebe uma unção nova, uma unção fresca, uma capacitação para a tua liderança espiritual, uma capacitação para o teu futuro. Perdoe a família de onde você veio e receba uma família nova da parte de Deus agora, uma restauração completa. Deus está restaurando casamentos aqui nessa noite. Deus está restaurando filhos e filhas aqui nessa noite. Deus está preparando matrimônios. Deus está preparando mães para mulheres para serem mães.
porque eles estão escolhendo perdoar nessa noite. Deus está causando uma restauração em nosso meio, é um avivamento, e o foco desse avivamento é o perdão. Então nós vamos adorar aqui, amados.